Rolou um Pokémon Presents agora em fevereiro de 2025 e finalmente nós tivemos novidades a respeito do novo jogo da série principal de Pokémon, Pokémon Legends ZA. E aí muita gente tá falando mal, que não gostou dos gráficos, muita gente tá elogiando. Enfim, foi um lixo ou foi muito bom? Eu queria comentar algumas coisas desse evento. Bora! Bom, queria deixar claro já desde o início que eu não vou comentar o Pokémon Day inteiro, né? Porque teve muita coisa lá de jogo que eu não me importo muito lá. Pokémon Sleep, Pokémon GO, série da Netflix. Eu vou focar aqui no que importa de verdade, que são os dois novos jogos de Pokémon. O primeiro que é Pokémon Champions e Pokémon ZA. Bora começar pelo Pokémon Champions. Pokémon Champions é o novo jogo da série Pokémon que ainda não foi apresentado em sua totalidade, principalmente em relação ao seu gameplay, mas ele já apresenta algumas coisas interessantes. Ele vai resgatar aquele espírito ali do Pokémon Stadium, lembra? Que fazia muito sucesso lá na época do Nintendo 64. E pra mim, a minha aposta é que esse vai ser o jogo em que vão ficar os treinadores tryhard lá, a galera que vai disputar competitivo, ranqueada, torneio, etc. Eu acho que vai ser esse jogo aqui que a Pokémon Company, né, vai direcionar para quem quer uma experiência mais competitiva, mais profissional. Isso porque Pokémon Champions vai se conectar com outros jogos de Pokémon através do Pokémon Home. Então, Pokémons do Pokémon GO e dos jogos mais recentes, como Scarlet e Violet, vão poder ser transferidos para o Pokémon Champions através do Pokémon Home. Isso aí é bem legal. Mas tem umas letrinhas pequenas lá no vídeo que fica claro que os Pokémons obtidos dentro do Pokémon Champions não vão poder ser mandados para os outros jogos. Então ele só vai receber, não vai mandar. Eu acho que justamente por ele ser mais recente, né, e para não atrapalhar a dinâmica dos outros jogos. Eu acho que ele veio para ser um Pokémon Stadium moderno, né? E como eu comentei, vai ser esse lugar aí competitivo das batalhas por turnos. Guarda essa informação que vai ser importante. E por fim, ele vai estar disponível para celulares, Android e iOS e também Nintendo Switch, e eu acho que fica claro que vai estar para Nintendo Switch 2 também. Não sei se com alguma atualização em relação ao desempenho, mas retrocompatibilidade está aí para isso, né? Eles não iam deixar de fora um jogo tão importante do Nintendo Switch 2. Ainda não tem data de lançamento, mas eu imagino que deve chegar no final de 2025 ou no início de 2026. E agora vamos para a parte principal aí, a principal estrela desse evento, que é o próximo Pokémon Legends ZA, o próximo jogo da série principal de Pokémon. É importante destacar que na parte do enredo do jogo a gente não tem muitas informações. Aparentemente a gente vai ser um estrangeiro que está chegando em Lumiose, e o contexto da cidade é que ela está passando por uma reestruturação que está deixando a cidade mais tecnológica. Isso apresenta algumas novidades, como mais verticalidade para a exploração do mundo aberto, né? Em relação à exploração, também vamos ter as Wild Zones, que são zonas dentro da cidade em que você vai ficar explorando para capturar seus Pokémons. A minha aposta é que Lumiose vai ser o mundo aberto inteiro desse jogo aqui. A gente não, provavelmente, né, a gente não vai deixar Lumiose para explorar outras áreas como era no Pokémon XY, porque era uma das cidades do jogo. Eu acho que no ZA, Lumiose vai ser o mapa inteiro do jogo, e por isso que tem essas Wild Zones aí, que é pra gente poder capturar os Pokémons diferentes e tal. Eu acho que elas vão funcionar como os diferentes setores de mapa do Pokémon Legends Arceus, né? Acho que vai ser essa dinâmica aí. Acho que o centro ali de Lumiose vai ser como se fosse o lobby, né? E as wild áreas que estão numeradas. Provavelmente você vai liberando à medida que você vai completando uma a uma, né? Vai liberando as outras áreas do jogo, que são as diferentes áreas ou bairros, digamos assim, da cidade de Lumiose. A meu ver, ela vai ser como se fosse uma grande Midgard de Final Fantasy VII Remake. Mais uma coisa que chama muito a atenção aqui nesse jogo é o novo estilo de batalha, que parece uma batalha mista, que ela mistura, logicamente, batalha por turno e uma movimentação em tempo real que lembra bastante o Pokémon Legends anterior, né, o Legends Arceus, mas ainda mais dinâmico, que é um ponto muito positivo. Aparentemente o esquema de 3 ataques para cada Pokémon vai ser mantido, mas eu acho que vão ficar aqui como que cada botão, né, o A, B, o X e o Y, vai ser um ataque diferente, e aí você vai movimentando, né, tanto o treinador quanto o Pokémon, né, que está lá engajado na batalha, e você vai ter que posicionar eles aparentemente. Parece que vai ser uma batalha muito mais dinâmica que os outros títulos de Pokémon. E aqui eu retomo o que eu comentei
quando eu falei lá do Pokémon Champions. Eu acho que lá vai ser o lugar das batalhas por turno, e no Pokémon Legends, principalmente, vai ser onde a Game Freak vai tentar inovar um pouco mais, ou usar um pouco, principalmente em relação à gameplay. Outra coisa que eu achei bastante positiva é o retorno das Mega Evoluções, que tem até mais Mega Evoluções do que tinha lá no XY, né? Que elas voltaram a aparecer no Omega Ruby e Alpha Safira. E pra mim, cara, as Mega Evoluções são muito melhores, muito anos-luz à frente daquele negócio lá do Gigantamax e também dos cristais agora de Pokémon Legends Arceus, até esqueci o nome. Eu acho que das inovações que implementaram de Pokémon XY pra cá, essa foi a principal, é de longe a mais carismática, que faz mais sentido dentro da lore do jogo e também a mais legal para se usar dentro das batalhas dos jogos principais. Eu acho que eles retomaram que é para manter, né, essa feature aí. Embora a questão da cristalização apareça lá no Champions, eu acho que nos jogos mesmo eles vão explorar mais as Mega Evoluções, e eu acho que tem que ir por aí mesmo. É a inovação mais legal já feita, né, de Pokémon XY pra cá. E aí foi confirmado que Pokémon Legends ZA chega ainda em 2025, e a minha aposta é que ele vai ser ali o principal jogo do lançamento do Nintendo Switch 2. Eu acho que ele vem cross-plataforma, né? Switch 1 e Switch 2, né? Se eu não me engano, tá até confirmado já que ele vem pro Switch 1. E eu acho que ele vai ser uma espécie ali de Zelda Breath of the Wild, que lançou tanto pro Nintendo Wii U quanto pro Nintendo Switch, né? Eu acho que eles vão apostar da mesma forma, acho que ele vai ser ali o principal jogo, a cara do lançamento do Nintendo Switch. E se ele sai no final do ano, eu acho que o Nintendo Switch 2, né, vai contrariar as expectativas da galera, que tá muita gente achando que o Switch 2 sai no meio do ano. Eu acho que o Switch 2 vai sair no final do ano junto com o Pokémon Legends ZA, para ser um atrativo, né, um chamariz para vender o console. Então eu acho que esse Pokémon Day ele serviu muito para determinar o papel de cada jogo, né? As pessoas mais casuais, aqueles outros joguinhos lá, né? E eu acho que o Pokémon Champions vai manter as batalhas por turnos no seu core, que vai ser ali onde vai se desenrolar as batalhas por turno mais profissionais, né? Onde a galera vai estudar lá os pontos, tudinho e tal. Eu acho que é no Pokémon Champions que eles vão manter esse tipo de gameplay. E aí talvez na série principal, que saem sempre 2 títulos, né, como Scarlet Violet, eles vão manter batalhas por turnos, né, mas ainda assim diferenciando do Pokémon Champions. Eu acho que eles vão inovar realmente sempre, vai ser no Pokémon Legends, né, a série Legends. Eu acho que vai ser o lugar da inovação. Legends Arceus já aplicou algumas coisas diferentes de gameplay, principalmente em relação à dinâmica de capturar os Pokémons. O Scarlet voltou para aquela tradicionalidade muito criticada dos jogos anteriores, apesar de ter trazido algumas coisas importantes ali, principalmente no quesito de exploração. O Scarlet Violet foi bastante criticado, eu mesmo já fiz uma crítica, o jogo tem muitos defeitos, e eu acho que esse novo ZA, ele pegou tudo que pelo menos aparentemente, ele pegou tudo que o Legends Arceus fez de bom, trouxe algumas novas ideias e aparentemente ele está muito divertido de se jogar. Não acho que ele está um primor técnico, principalmente nesse vídeo de apresentação. Acho que poderia estar tecnicamente melhor, né, um desempenho melhor, gráficos melhorados, mas assim, gráfico em jogo principal de Pokémon é muito difícil de comentar no Switch, né? A gente sempre espera que venham gráficos melhores, porque a gente sabe que o Switch suporta gráficos muito bons com bom desempenho, né? Tem vários jogos exclusivos do Switch que conseguem entregar um primor gráfico maior, e Pokémon fica sempre aquém do esperado. E com Scarlet Violet não foi diferente, mas eu acho que o Legends ZA deu uma melhorada na questão gráfica, acho que principalmente porque ele também vai sair para Switch 2, né? Eu acho que melhorou, não tá no potencial máximo que a franquia poderia atingir, mas eu acho que é melhor do que ela estava antes, então já é uma vitória, né? Todo mundo tá falando aí que tá muito parecido com o Legends, que é um jogo velho, mas eu prefiro olhar pelo lado positivo. Ele poderia estar parecido com Scarlet Violet, que pra mim são jogos feios. Enfim, eu achei um evento legal, deu pra tirar muita coisa boa. Todo mundo que joga algum jogo de Pokémon teve alguma novidade. Eu acho que o principal, né, teve mais novidades, que foi o Legends ZA, e eu gostei muito desse evento aqui, principalmente as novidades do Pokémon Legends ZA. Se você gostou desse vídeo, experimenta assistir esse outro vídeo aqui, que eu dou dicas para quem está começando no Pokémon TCG Pocket. Grande abraço, até o próximo vídeo.